Eu queria falar de comédia porque essa semana eu acabei de completar 7 anos de comédia. Eu não falei pra ninguém porque eu acho que não é. Eu não tô numa posição boa pra comemorar 7 anos de comédia, tá ligado? Eu fiz 7 anos de comédia fazendo show, inclusive. E aí você pergunta, André, então você completou 7 anos de comédia, faz 7 anos que eu subi no palco pela primeira vez. E aí eu comemorei esse dia, eu acho que foi a primeira vez, hein, se eu não me engano. Nesses 7 anos que eu consegui fazer um show, eu não lembro. Eu preciso ver. Eu não vou ver. Também tanto faz, não muda nada. Mas que eu me lembro, foi a primeira vez que eu comemorei um, um, um certo ano de comédia fazendo show e um show ruim. Fazendo show ruim, caralho. Ô merda, bosta, viu, velho? 7 anos de comédia e foi o pior ano da minha de comédia, pô. Eu ainda não consegui marcar aqui, porque eu sempre marco, né? Todos os shows, todos os meses, o número de shows e tal. Eu não consegui marcar qual número foi esse último show que eu fiz, mas eu acho que eu não cheguei a 25 shows esse ano, mano. Ou 25 apresentação, pô. Isso é. Se eu fizesse uma por semana, era 50 shows no ano. O ano não acabou ainda, né? Tem algumas apresentações aí pra fazer. É, até o final do ano, eu espero, né? Tem uma marcada, o resto é nas mãos de Deus. Mas tem mais uma marcada. Mas assim, se eu fizesse uma vez por semana, daria 50 apresentações no ano. Nem isso eu consegui, mano. Eu fiz tipo 2 vezes por mês. A cada 15 dias. E nem foi isso. Teve tempo aí que eu fiquei um mês sem fazer. O mês passado, eu fiquei aí mais de um mês sem fazer, mano. Tá ligado? Então, eu tô nesse limbo aí, cômico. Limbo cômico. Onde eu tô fazendo poucas apresentações no meu 7º ano de comédia. E eu sinto que minha evolução tá muito travada. Tanto de criação quanto de performance, tá ligado? Porra, mano, é ruim, hein, mano? Porque assim, eu não ligo de, por exemplo, eu corro, né? E aí eu tô com o joelho machucado, assim, eu tô meio que voltando a correr agora, me recuperando. Só que assim, eu tava num ritmo muito bom de corrida, eu tava conseguindo fazer num tempo bom, eu tava correndo num ritmo bom. Eu queria participar de provas, assim, tá ligado? Eu tava melhorando, pô, eu tava sentindo essa melhora, eu tava bem, tá ligado? Eu tava bem, e isso é muito legal, tá bem, assim, na corrida. Só que aí, por algum motivo, meu joelho começou a doer, não sei se eu torci o pé, se é meu tênis que tá meio antigo, e eu preciso comprar outro, eu não sei o que aconteceu exatamente, que meu joelho começou a doer muito, eu não conseguia correr mais do mesmo jeito. Eu tô começando a voltar agora, porque eu fiquei aí, mano, se for ver, eu acho que foi uns 2 meses com o joelho doendo. Toda vez que eu ia tentar é, forçar assim pra correr, doía. Então eu tinha que fazer só caminhada. Eu tô fazendo praticamente só caminhada agora que eu tô voltando a correr aos pouquinhos. Mas assim, essa parada de ter parado de correr, de ter perdido o ritmo, eu fico triste por ter perdido o ritmo, claro. Porém, eu não ligo, tá ligado? Tipo assim, mano, meu joelho tá doendo agora, beleza, pô, eu faço caminhada. Eu continuo caminhando, aos poucos eu vou correndo, tá ligado? Se eu voltar ao ritmo bom, se eu não conseguir voltar ao mesmo ritmo, sei lá, pô, aos pouquinhos aí eu vou fortalecendo, passa num médico, eu não sei. Mas eu não me importo, tá ligado? Eu não ligo. Mas agora a comédia é uma parada que eu quero pro resto da minha vida, tá ligado? É o que eu quero de profissão. Eu quero viver disso, eu quero, tá ligado? Criar e continuar vivendo. E viver, né? Continuar vivendo, não. E viver disso, da minha arte, da parada que eu faço, da parada que eu escrevo, tá ligado? Eu queria que isso fosse a minha vida. E aí, nessa parada que eu queria que fosse, eu quero que seja, porque vai ser um dia, eu acredito que vai ser a parada que eu levo como profissão e não só pela grana, tá ligado? É porque eu gosto de fazer e eu queria poder fazer só isso, mano. Eu queria poder viver a minha vida, tá ligado? Nisso. E aí essa parada, eu não consigo me desenvolver, eu não consigo, tá ligado? Fazer do jeito que eu queria, o tanto que eu queria. É muito ruim, mano, porque é uma sensação de quase que. Não sei se é uma impotência, tá ligado? É uma parada que deixa mal, mano. Porque assim, eu posso fazer o dia inteiro um monte de coisa, tá ligado? E eu, porra, que legal, dia maneiro, não sei o que lá, eu tô feliz. Mas no fundo, já viu aquele meme lá que é tipo assim, um sapo feliz, aí no fundo, assim, mostra ele triste? Eu não sei porque. Eu lembrei desse meme, eu quis compartilhar, mas não consegui explicar qual que é. Mas você deve saber qual que é, né?
E aí, tipo assim, pô, um dia feliz pra caralho. Imagina um dia feliz aí. E aí você acorda cedo, e você toma café da manhã, parece que tudo é colorido, tá ligado? Você passa o dia com a família, dando risada, se divertindo, toma sorvete. Pra mim, um dia feliz é o dia que você toma sorvete. Se você não tomar sorvete, seu dia não foi tão feliz assim. Mas daí, pô, você toma sorvete, tudo é colorido, pá, que alegria. E aí tudo isso acontece e talvez até por um momento eu esqueça disso, mas em algum momento eu vou estar parado e eu vou falar assim, caralho, velho, é um dia legal, sim, é um dia legal. Não vou tirar o mérito do dia, é um dia maneiro. Porém, mano, não tá me levando pra lugar nenhum na comédia, na minha profissão, na minha vida. Nesse sentido, tá ligado? E aí eu fico mal, mano. Tá ligado? Esse bagulho, mano, é muito ruim, pô. Eu queria que fosse menos, mas eu também não queria que fosse menos. Porque se for menos, em algum momento eu senti isso menos, eu tô deixando a comédia de lado, é isso? Esse podcast aqui, ele é quase que um, tá ligado quando os caras vai mergulhar e aí um dos caras perde o galão de oxigênio e aí tem um outro que ele tira da boca dele e ele coloca na boca do outro assim, o outro dá uma respirada até os caras se resolver, até voltar o bagulho de oxigênio ou os caras conseguir voltar pra superfície. E aí esse podcast, ele é um oxigênio assim, ó, falou só, respira aí, André, calma aí, aguenta aí, pô. Não entrega, não entrega calma aí. Segura. Vai dar certo. Segura aí. Aí eu respira esse podcast. Eu falo, oh meu Deus do céu. Pera aí que vai dar certo, André. Calma. Respira. Concentra. Caralho, é muito ruim, pô. E isso, quanto mais. Caralho, bicho. Eu tô 7 anos, mano. 7 anos, pô. 7 anos fazendo comédia, mano. Pô, eu contei esse ano. Tipo assim, teve um mês no ano passado que eu fiquei feliz pra caralho. Eu acho que eu até comentei aqui no podcast. Teve um mês ano passado que eu fiz um salário mínimo no mês. Tá ligado? Eu tava fazendo. Tinha mês que eu fazia. No salário mínimo não chegava, mas eu fazia um pouquinho de dinheiro. E aí teve um mês que, pô, eu fiz um salário. Eu falei, caralho, velho, que maneiro, eu fiz um salário. Se eu conseguisse fazer todos os meses um salário mínimo com comédia, puta que pariu. Maluco, eu ia ser muito feliz. Vocês estão entendendo? Talvez não daria nem. Teria nem graça de tão feliz que eu seria. Aí esse ano, mano, eu fiz, tipo, um salário do ano todo, tá ligado? Fazendo comédia. Cara, também se parar pra pensar, eu fiz poucos shows, né? Eu fiz bem menos show do que eu fiz ano passado. E eu ganhei uma grana ainda. Então, pô, não dá pra reclamar, né? Eu fico. Eu tenho muito tempo, né? Muito tempo e eu gosto de ficar fazendo conta. Tanto que isso não é bom às vezes. Às vezes é legal, às vezes você tem umas informações que pode te ajudar de certa forma. Mas às vezes você só fica fazendo conta e isso te deixa triste. Igual quando no meu antigo trabalho, não esse que eu saí agora, antes desse, eu ficava no ônibus e aí eu ia de fretado e voltava de fretado. Só que até eu chegar, até onde eu pegava o fretado, demorava um tempo. E aí pra voltar pra casa era a mesma coisa. Então eu comecei a contar quanto tempo demorava da hora que eu acordo até a hora que eu saio de casa, pego o fretado, chego no trabalho e depois pra voltar. E aí eu calculei que eu ficava um tanto tempo lá por dia. E aí eu falei, caralho, mano, por semana dá tantas horas. Por ano é tantos dias. E aí eu descobri que eu passava, tipo, sei lá, 15 dias do meu ano dentro de um ônibus. Ou no trajeto pro trabalho, tá ligado? Era uma parada assim, eu não lembro qual que era a conta exatamente, porque eu tenho a memória bem bosta. Então, mano, eu falava, caralho, eu passo tantos dias do meu ano. Eu passo, não é que eu passo horas, é claro, eu passo horas no dia. Mas se for contar, somar essas horas, eu passo tantos dias dentro da porra de um ônibus, mano, indo pro trabalho. Eu falei, não é possível, isso é minha vida? É isso que tá acontecendo? Então eu fico fazendo essas contas. E aí eu fui somar quantos que eu. Dessa grana que eu ganhei esse ano, é como se fosse um dinheiro extra. Eu queria que não fosse, né? Eu queria que fosse a minha renda e outra coisa que eu fizesse seria minha renda extra. Mas aí eu conto a comédia como uma renda extra, porque eu tenho o meu trabalho CLT, tá ligado? Eu tenho essa parada. E aí a comédia, por enquanto, é minha renda extra, mano. E eu queria que não fosse, né? Eu queria que comédia fosse a minha renda principal. E aí outras coisas que eu fizesse, de edição,
de roteiro, de sei lá, qualquer coisa assim, fosse a minha renda extra. Mas não é, infelizmente não é. Ainda, rapaziada, ainda. Eu tô com essa mentalidade positiva ainda. Ainda. E aí, comecei a somar, né? Falei, porra, eu ganhei tantos esse ano. Se dividir esse tanto em 12 meses, eu fiz, sei lá, dava, eu acho que o valor dava 100 e, tá ligado? Dava 100 e tralalá, quase R$ 200 por mês de hora extra. Eu falei, caralho, tá bom, né? Tipo assim, pô, não é uma grande coisa. Mas assim, lá no meu trabalho, por exemplo, que eu tava antes, se eu fizesse uma hora extra num sábado, por exemplo, eu ganhava X lá, dava valor de 120 e poucos, eu acho. Era alguma coisa assim. Pô, se eu fizesse uma hora extra por mês, é a mesma coisa, tá ligado? Então eu tava fazendo o que eu faria numa hora extra, que é trabalhando praticamente o dia inteiro numa coisa que eu não gostava, eu fiz fazendo o que eu gosto, tá ligado? Então, vamos passo por passo, tá ligado? Eu vou transformar eu transformei comédia, que é o que eu quero como principal, como hora extra. E aí, em algum momento, eu vou transformar a hora extra da comédia, que é pra ser o meu principal, como principal, tá ligado? Eu vou transformando as coisas na minha cabeça. Pra parecer que é mais legal, porque nada disso que eu tô falando faz sentido e pra mim é um conforto mental. Tá entendendo? Mas é tudo isso pra dizer que eu fiz 7 anos de comédia e esse foi o meu pior ano da comédia. Mas é, tem bons motivos pra isso e eu espero que ano que vem seja um ano melhor, 2026 seja um ano que eu consiga conquistar e melhorar e fazer coisas que não deu pra fazer esse ano, tá ligado? Então, é isso. Aí eu fiz 2 shows aí essa semana. Semana que eu fiz 7 anos de comédia, fiz 2 shows. 2 shows ruins. E, mano, é isso, né? Fazer o quê? Às vezes também é por causa disso também que tá, né, tá nessa pindaíba aí que você tá. Mas essa semana eu consegui escrever algumas coisas novas. Eu dei uma empacada assim na hora de escrever, porque eu comecei a pesquisar, né? Eu vou falar pra vocês, eu tô escrevendo sobre Campinas, que eu tô morando em Campinas. E aí eu queria começar a abrir os shows falando sobre Campinas pra dar um, tipo, pô, trazer a galera, né? Piada local e tal. Aí eu comecei a escrever sobre Campinas. E aí eu comecei a pesquisar algumas coisas, né? Pra poder escrever sobre. Igual quando eu fazia show em Jundiaí, eu tinha, ou Várzea, Jundiaí ou Várzea, eu tinha umas piadas regional, assim, porque eu nasci lá, né? Eu cresci lá e tal, eu morava lá, então eu fazia umas piadas sobre morar lá, meio que pra, assim, ganhar a galera, né? A galera tá vendo, fala, pô, um comediante local e tal, não sei o que lá, pra meio que fortalecer também essa ideia de que eu moro lá e não sei o que. Então era sempre assim, uma galera sempre vinha falar, ô, você mora em Várzea, pô, que legal, mora onde e tal. Eu falava, eu não vou dar meu endereço pra você não, caralho, você tá achando que tá achando o quê? Mas aí eu comecei a escrever, né, piadas sobre Campinas e não sei o quê. E aí eu comecei a pesquisar. E aí quando eu fui ver, eu tava mais pesquisando do que escrevendo. E aí eu consegui pesquisar, consegui as informações que eu queria, mas a parte da piada mesmo deu uma empacada, assim. E aí eu tenho uma página no Word com um monte de informação que eu pesquisei escritas e algumas piadas só. Aí tem mais informação. Porque antes tinha mais piada do que informação. Aí eu comecei a pesquisar as informações e aí eu copiei as informações no Word, porque eu falei, a partir disso eu vou escrever. E aí ficou um monte de informação e nenhuma piada. E aí, mano, eu preciso desenvolver isso. Eu vou tentar pegar essa semana pra tentar escrever mais em cima dessas coisas que eu pesquisei e tentar criar mais coisas novas. E pra tentar, tá ligado? Pô, pelo menos escrever. Se eu tô fazendo show ruim, pelo menos faz show ruim com piada nova, né? Porque fazer show ruim com piada antiga é triste. É triste, rapaziada.